Olá, eu sou Nádia Santana, esse é meu quarto vídeo. Hoje é dia 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa. Tô aproveitando esse dia que representa essa passagem, né? Essa nova vida brotando, né? No final de uma tarde de outono, para falar de um assunto que não é muito fácil. As pessoas têm me pedido já há algum tempo para falar da questão da ansiedade. E eu que venho trabalhando a minha, né? Assim como a maioria de nós vem se segurando aí, né? Porque por conta dessa pandemia, todos nós estamos muito mexidos, né? Não só ansiosos, mas muito triste, né? Com muitas aflições, com muita angústia nesse momento que todo mundo, de alguma forma, já foi pego pela essa pandemia. Se não adoeceu, conhece alguém, ou perdeu alguém, né? Importante. E não é fácil trabalhar isso. Para além disso, né, mesmo que a gente estivesse fora da pandemia, a ansiedade ela não é uma coisa fácil de trabalhar em um vídeo, porque ela é muito abrangente, ela tem várias formas e várias questões diferentes, várias manifestações diferentes. Então, assim, hoje a gente vai dar o start e a gente pode voltar nisso em algum outro momento para falar de questões mais específicas da ansiedade. Ansiedade é uma emoção caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação, insegurança, normalmente acompanhados por alterações físicas, com o aumento de pressão arterial, da frequência cardíaca, sudação, que gera toda a sudorese, secura da boca, tremores, tonturas, entre outras coisas, né? Todos nós, de alguma forma, em algum nível, a gente é acometido por ela. Muito difícil alguém que passe pela vida sem em alguns momentos ter ela alterada. Porque, claro que a ansiedade é uma coisa natural e que nos move. Ela se torna patológica dependendo de como eu vou levando minha vida, de como eu vou organizando o meu estar no mundo. Dito isso, né, eu gostaria, antes de continuar, inclusive, de dizer que não dá para trabalhar a ansiedade, quem tem ela de uma forma mais intensa ou mais patológica, sem mudar nada na vida. Então, você que está vendo esse vídeo, já vai pensando que se você tem algumas características que a gente vai conversando aqui, você precisa mudar alguma coisa. Vamos aproveitar esse momento, né? Esse momento que a Páscoa nos traz, para a gente despertar essa luz interna, né? A gente trazer para fora, iluminar, nos iluminar, para a gente conseguir trabalhar algumas questões profundas da nossa vida. Porque a ansiedade é um lugar que está pedindo para a gente que precisa de transformação. A depressão, sempre que a gente pensa em ansiedade, a gente pensa em depressão também, nós da psicologia, né?
elas são marcadores que falam que essa vida, do jeito que ela está sendo vivida, não está dando certo. Alguma coisa está desencaixada, está fora e precisa ser encaixada para a gente continuar de uma forma melhor, mais feliz, mais bacana. A ansiedade, se virar um nível patológico muito alto, ela se torna um grande problema. Essa palavra, ansiedade, é muito interessante a gente pensar de onde surgem as palavras, né? E ela vem do latim, angere, que quer dizer apertar, sufocar. Tem a ver com respiração, certo? Se a gente pegar lá o indo-europeu, uma tradução deles, também fala de estreito. Então, a gente pode pensar numa passagem estreita e dolorosa, né? Quando a gente pensa em ansiedade, a gente está lá no futuro, né? Eu tô aqui, mas minha cabeça tá lá. Então, eu sinto muito medo, né? Como é que eu tô lá se eu tô aqui? O que que vai acontecer lá? Como é que vão ser essas coisas? Então, o ansioso, ele não vive o momento presente, porque ele usa o hoje só para preparar o amanhã, o depois. Ele nunca está presente. E isso desgasta principalmente a questão mental, né? E quando a gente desgasta a mente, a gente desgasta o coração. Por isso que a gente tem problema cardíaco também, que tem problema respiratório e que tem o estreito, né? Que os europeus traduzem aí também, né? Ela traz algumas outras doenças, além das que eu já citei, como pano de fundo, né? Que são que a gente ouve de uma forma mais comum, que são as depressões, pânico, síndrome de Burnout, fobias, doenças gastrointestinais podem estar ligadas à ansiedade, a síndrome de Crohn, que é uma doença do intestino, bronquite asmática, problema de pele, e tem uma gama aí bem grande, né? Também fazem a gente perder o sono, a gente comer demais, a gente perder a fome, a gente ficar obcecada por coisas, ou por trabalho, ou por sexo, ou por alguma outra coisa. E aí a gente precisa pensar para se libertar disso, para começar a caminhar para curar ou tratar isso, o que está por trás dessa ansiedade. Esse é nosso objetivo hoje. A ansiedade, que virou adjetivo para sintomas psíquicos e somáticos, vamos entender psíquicos como sentimentos, tudo que tem a ver com psicologia, sentimentos, sensação, comportamento, e somático como questões do corpo, da pele, essas questões que a gente percebe rapidamente, assim, né? Porque de repente aparece uma mancha, de repente aparece uma dor, de repente eu sinto falta de ar, enfim, o somático vai ser isso. Mas era originalmente um verbo, que é o ansiar, que significa desejar. Quando a gente pensa em desejar, é muito interessante, né? Se a gente pensar no Oriente, quem aqui já praticou meditação, gosta aí das histórias orientais, sempre vai pensar que não tem que ter desejo, né? E o oriental, ele vai pregar isso. E aí, a gente precisaria
quando ouve isso, pensar em toda a cultura oriental, porque aí faz sentido. Se a gente tirar só um pedaço, talvez vai ficar meio estranho para nós aqui ocidentais, né? E aí eu peguei da psicanálise do Lacan o contraponto disso, né? Porque o Lacan, ele fala que o homem, ele tem que ser um ser desejante, o que atua, né? O que faz, né? Aquele que produz. Quase que na nossa cultura, não, o Lacan não disse isso, mas se a gente pensar na nossa cultura ocidental, é aquele estressado, né? A gente cultua um pouco o estressado, né? Porque o que não é estressado, ele pode ser o apático. O que é o apático? Apático, patos. O que significa patos? Que vem de patologia, apatia. Se a gente pensar na palavra apatia, a gente fica ansioso, buscando nem sabe o que, a gente teria transtornos. Então é aquele que fica ali quietinho, mas pilhado, né? Então a gente teria que ser um ser desejante pro Ocidente. É sempre muito interessante a gente pensar caminhos do meio. Nesse sentido, o que seria um caminho do meio? A gente pensar na nossa biologia, no nosso instinto, na nossa parte física. E se a gente pensar nisso, se a gente for resumir isso, sabe? Porque isso é só teoria, né? Vamos pensar uma coisa mais prática, né? Qual é a nossa necessidade vital? É o ar. Então, a falta de ar, ela é angustiante, ela traz um aperto, um desespero. A gente perde o sentido das coisas. Tem pessoas, inclusive, que têm fantasias de falta de ar. Ela já antevê que ela vai sentir falta de ar, principalmente quem tem bronquite, bronquite asmática. E aí é até controverso de novo, porque a bronquite asmática, ela é excesso de ar. Aquela coisa que a gente fica buscando o ar quando tem bronquite, né? Parece que não, a gente não consegue pôr para fora. E aí a gente pode até fazer uma comparação aqui com o dar, a gente já vai começar a pensar aqui, com o dar e o receber. Então, o ansioso é aquele ou que não consegue dar ou não consegue receber. Depende como se manifesta a patologia. A gente não consegue fazer essa troca de forma muito tranquila. A maioria de nós, por que a gente é ansioso? Porque a gente tem medos e a gente precisa de coisas, a gente precisa de seguranças básicas. O que são essas seguranças básicas? Segurança, dinheiro, sexo, casa. A gente precisa de coisas básicas. E aí a gente fica correndo em busca dessas coisas. Mas, Nádia, a gente conhece gente, né, que não necessariamente precisa dessas coisas e é tão ansioso ou mais do que a gente. E aí vem um aspecto, né, que alguns lugares da psicologia, da filosofia, chama de o aspecto violeta, que é uma das coisas que eu gostaria de falar hoje. O que é o aspecto violeta? Nada mais é do que uma questão de alma. E aí,
quando a gente pensa na ansiedade, nesse sentido de alma, a gente tem que pensar o seguinte: a minha alma, ela é desejante do quê? Ela deseja vida, deseja troca, deseja servir. Na realidade, o instinto, ele quer ter para ser. A alma quer servir para ser. A palavra servir tem a ver se doar para a própria alma, para as almas, para a humanidade. É impossível a gente ficar apático, alienado diante do sofrimento de uma outra alma. A alma, ela quer servir a própria alma, para poder servir de uma forma contínua, porque ela tem uma percepção que fazemos parte de uma unidade. Vocês podem estranhar um pouco isso que eu estou dizendo, porque às vezes a gente não tem consciência disso. Então, às vezes parece que a gente é sim apático e alienado. Mas veja, isso não faz parte do humano, a gente ser apático e alienado. Às vezes a gente está endurecido ou a gente está com uma defesa muito acirrada e aí sim a nossa ansiedade ela deve estar gigante mesmo, porque a gente não está querendo ver o que a alma está dizendo. Se a gente parar um pouquinho e caminhar um pouquinho com a alma, a gente vai voltar a ficar menos apático e menos alienado diante do sofrimento das outras pessoas e o nosso e das outras pessoas. A palavra ansiedade, ela nos remete a desejo. E aí a nossa pergunta é: desejo do quê? A gente tem falta daquilo. O quê? O que nos incomoda de fato? Eu anseio o quê? Para quê? Eu anseio me livrar de algo, de adquirir algo. Então, por trás da ansiedade, nós temos uma outra palavra, que é mal-estar. O indivíduo não está bem. Eu preciso mudar minha situação. Tem algo que me incomoda. Ou eu preciso mudar algo para me dar plenitude. O problema é que a gente não tem consciência daquilo que nos falta ou daquilo que nos incomoda. Porque na maior parte das vezes, o que nos incomoda, o que a gente sente falta, não está no plano físico, material. Por mais que eu consiga ter muitas coisas materiais, falta profundidade. No plano espiritual, talvez falta o servir. Isso é um grande problema, né? A gente não tem escola para isso. Aliás, a gente não está tendo escolas nem para o básico, né? Nem para as questões primárias, né? Mas a gente não tem escola que eduque a gente, nossos jovens, nossas crianças, para compreender a dimensão da alma. Os gregos, eles tinham isso há 4.000 anos atrás. Eles trabalhavam o conhecimento da alma, conhecimento da morte como sentido da vida. E aí, isso ia aplacando o medo. Porque tudo é medo na ansiedade. E se a gente trabalha o medo, e o medo básico, que é o medo da morte,
Isso vai diminuir a ansiedade. Há muitas coisas por trás da ansiedade, por isso que não é fácil falar dela, né? A gente tem muitos sintomas, muitos rótulos, e a gente fica, ou os médicos, psicólogos, terapeutas, ficam encaixando as pessoas nos rótulos. Um rótulo que está muito em voga hoje, não só pela questão da pandemia também, mas isso já era antes da pandemia, é um termo chamado TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Que na medicina, para trabalhar a TAG, né, que é essa ansiedade generalizada, a gente trabalha com antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir. E as pessoas se apegam, né, principalmente quem tem a TAG, porque quem tem a TAG, como é uma coisa generalizada, ela é tudo e não é nada, né? As pessoas se apegam ao medicamento. E aí, se for meu paciente, vai saber que medicamento não trata ninguém, ok? Medicamento ajuda no tratamento. É necessário? Em alguns casos é fundamental. Mas se a gente não tratar as outras coisas, não vai melhorar. Tem muita gente que, inclusive, quando eu digo isso, fica com raiva, né? Porque acredita, né, mesmo na medicação e fala pra mim que melhorou sim. E eu não duvido. Quando a pessoa ela tá numa crise, ela começa a tomar algum tipo de medicação, ela não consegue dormir, e aí ela toma a medicação e passa a dormir, veja, ela melhora muito. Mas isso é temporário, porque depois de um tempo, se ela começa a se perceber, ela vai perceber que esse sono não é reparador e que ela acorda cansada e que aqueles pensamentos que tinham dado uma diminuída estão voltando e o remédio não está adiantando. E aí o que ela quer? Como ela experimentou o céu de novo com o medicamento, ela quer um medicamento mais forte. E não tem esse medicamento mais forte. O que tem é trabalhar essa questão. Mas a gente tem, né, essas outras síndromes, né? Síndrome do pânico, síndrome de Burnout, fobia, medo generalizado, raiva generalizada. Mas a gente precisa sempre pensar que o que está por trás disso tudo é a ânsia. Lembra, a gente falou da ânsia lá no início, né? E a pergunta que deveria ser feita é: quem está ansiando o quê? Ansiosos, façam essa pergunta para vocês. Quem está ansiando o quê? O que eu estou ansiando? Por que eu estou ansiando? Mas, de novo, o que eu estou ansiando? A minha ânsia é de adquirir algo. Este algo é do mundo material, concreto, ou é do mundo espiritual? A minha ânsia é me livrar de algo, de um trabalho que eu não gosto, do que eu estou fazendo, das relações que eu estou tendo, do tipo de vida que eu estou vivendo ou que está vivendo em mim. Essas perguntas que podem levar você a alguma profundidade e compreender que a ansiedade tem a ver com um sinal. Lembra que eu falei lá atrás? É um sinal, lembra? Eu falei da depressão também, são marcadores. Tá dizendo que a vida não tá boa do jeito que tá.
uma possibilidade de autoconhecimento, a tal cura, né? Autoconhecimento e cura, é só se a gente nos voltarmos para a gente. Porque o que está doendo? Quando a gente tenta ou começa a compreender o que está doendo, a gente percebe que a gente precisa juntar o corpo e a alma. Lembra? Corpo e alma. A gente separou, agora a gente precisa juntar. Porque ou a gente pensa com a cabeça ou a gente pensa com o coração. A gente precisa aprender de novo a pensar com os dois. Com o coração e com a cabeça. Certo? Senão, a cura está na condição de você aprender de novo a amar. Mas para você amar, você tem que abrir mão de um certo poder. Para amar, você precisa se tornar um doador. O Jung, que foi discípulo de Freud, no século XIX, a gente está no século XXI, né? Final do século XIX, início do século XX, ele já falava disso. Isso não significa que a gente não possa ter desejos, a gente deve ter desejos, mas nós temos que ter a consciência dos desejos e saber a serviço de que estão esses desejos. Se esses desejos eles são do corpo, ok, eles podem ser saciados. Se eles são da alma, a gente não vai conseguir simplesmente saciar. Eles precisam ser preenchidos de entusiasmo, de altruísmo, estar a serviço de algo mais. Nós precisamos ser buscadores, doadores, estarmos comprometidos e engajados com o outro, com a humanidade, com o fazer alma em nós e com o nosso relacional. A gente está fugindo muito disso, a gente está individualizando cada vez mais, a gente não quer viver com o outro, não quer amar mais o outro, porque dá muito trabalho. Para eu amar o outro, eu preciso abrir mão de coisas. Eu preciso ceder. Eu preciso fazer. Eu preciso doar. E se eu ficar sozinha, eu fico aqui angustiada, né? Me acabando. Mas, ok. Vamos fazer uma reflexão sobre a palavra de novo, ansiedade. Questionar o que é, quem anseia o que e como. O que é essa ânsia, gente? E aí eu tenho um exemplo, uma coisa pra gente pensar, que é assim, independente da sua idade, só se você for muito novinho, talvez o exemplo não seja o melhor. Lembra de quando você era mais jovem, ou hoje mesmo, né? A gente está numa segunda idade aí, quem tem a minha idade, que eu não vou dizer agora qual é, mas está lá nas redes sociais, é fácil achar. E a gente ia pra balada, pra festa, a gente ia em busca de coisas para fora, para frente, para cima. A gente queria o céu, né? E aí a gente voltava para casa, isso não era todas as vezes, obviamente, mas muitas vezes a gente voltava para casa e algumas pessoas era sempre, né? A gente volta vazio. A gente volta angustiado.
faltou o mundo interno, faltou o para dentro, para baixo, para trás. A ânsia, ela continua, porque o que eu fui fazer lá? Talvez eu só tenha ido, né, me livrar de algo, pôr alguma coisa para fora, então eu não pus nada para dentro. Que mágoa que eu quis afogar bebendo? O que eu quis alienar? Pode ser comendo também, usando droga, pode ser de várias formas. O que eu quero anestesiar? O que é que eu quis ficar apático? Por que eu não entrei em contato com coisas que se aprofundassem em mim? Muitas vezes a gente tem tanto medo, né? Medo de se aproximar do outro, medo de sofrer, porque a gente já sofreu e já sabe como é, então a gente é tão defendido, e aí a gente fica neste lugar, né? A gente fica achando que as coisas dão certo com todo mundo, menos comigo. Porque, veja, depois de algumas vezes, nessa fuga, né? Nesse anestesiar, eu não quero ir mais, né? Porque, ou eu vou já com a cabeça negativa, né? Porque vai dar certo pro outro, mas para mim nunca. Vocês já viram? Isso é muito comum quando a gente trabalha em empresa que tem muita gente, em lugares. Eu trabalhei em hospital e eu via isso claramente. Eu era estudante de psicologia no hospital e isso era muito comum, as pessoas pedirem para mim conversar com a chefe determinadas coisas. E eu dizia, mas vai lá você, por que você não vai? Não, porque eu já fui e não deu certo. O que você falou? Ah, eu falei isso, isso, isso. Gente, eu ia lá, eu e outras pessoas também, a gente às vezes ia lá e falava a mesma coisa. E a chefe falava tudo bem. Por que que pra gente a chefe falava tudo bem, pra essa pessoa não? Porque ela já ia negativa. Porque ela já ia dando um tom e um jeito que não era de responsabilidade. Veja, se eu sou muito individual, quando eu estou no coletivo, é um problema. Porque no coletivo, muitas vezes a chefe diz, é isso, mas tem aquilo. Vocês vão sair mais cedo, mas no outro dia vocês vão trabalhar até mais tarde. Tudo bem? É troca, a vida é troca, né? Claro que podemos curtir as coisas do mundo, né? Não vamos confundir isso. Mas a gente precisa também sempre pensar nas coisas espirituais. Muitas vezes, até para a gente não ficar regredido. Tem várias questões que deixam a gente regredido. Até a igreja, gente, eu não tô... já fui muito religiosa, frequentei muito igreja, mas veja, a igreja não pode ser abalada, não pode ser a festa, né? A igreja, ela tem o seu lugar de aprofundamento, pode ser muito boa nesse sentido. Agora, quando ela tem o lugar da balada, né, do pra fora, do vamos, né, extravasar, ela deixa a gente regredido. E a gente regredido se pode fazer o que quiser com a gente. Eu nem vou entrar nesse mérito hoje, até para ser mais curta aqui, senão a gente vai longe. Mas pensem a respeito disso. Vamos lembrar uma coisa importante, além dessas perguntas todas, para sanar algumas questões internas. Vamos lembrar que todos nós, todos, temos curadores internos. A gente precisa aprender a despertá-los.
Assim como a gente precisa aprender a despertar o divino interno que a gente tem. Todos nós temos. Ok? Vamos aproveitar este dia, né? Esse dia que marca uma nova vida, uma nova possibilidade. Vamos aproveitar o outono. Eu vou fazer um vídeo sobre o outono. O outono, ele traz também, ele diminui a luz, né? Vocês viram que começa a anoitecer mais cedo, porque ele pede pra gente voltar pra dentro. Porque no inverno a gente vai ter que estar bem lá dentro, bem posicionado, para aguentar o inverno. E depois renascer na primavera. Vamos aproveitar esse período para começar, que é só um start, hein? Vai vir outras coisas aí, principalmente quando a gente puder, né, tá lá ao vivo conversando a respeito, tá? Gente, obrigada. Na descrição do vídeo eu vou deixar meu e-mail, mas é muito fácil, né? Nádia Santana, me encontrar nas redes sociais. A gente pode conversar, trocar ideias, me mandem perguntas, dúvidas, tá? Espero que tenha começado a atingir. Lá no Facebook eu ando dando dicas de chás, né? Inclusive me perguntaram sobre o chá que é bom para ansiedade, para aliviar a ansiedade. Veja, é muita coisa para aliviar a ansiedade, né? Claro que o chá, por um momento, ele pode ser bem bacana, mas precisa de toda essa revolução. Vamos ser revolucionários de novo. Obrigada, até breve.